Ali para seus relatórios regulares, ele geralmente visita o lugar quando quer ficar sozinho. Então, um dia, Ashel recebeu uma revelação divina do Deus da Luz, Lumel. Ela dizia que um templo antigo estava escondido em algum lugar nas montanhas. Ele não acreditou completamente, mas realmente havia um local onde o fluxo de mana era concentrado. E, claro, a revelação divina ainda estava por vir, e apenas Cana sabia disso naquele momento. Ele tocou o chão com a mão e seu poder percorreu a área. Ele sorriu ao pensar em como Ashel não tinha ideia do que estava fazendo naquele momento. O chão se partiu, revelando uma passagem subterrânea. Ele decidiu entrar e notou que estava diferente da última vez que esteve lá. Aquele lugar era um templo antigo que servia ao Deus da Luz, Lumel, até que toda a história daquela terra foi apagada. Isso ocorreu devido à guerra com o Deus dos Demônios, que aconteceu 300 anos atrás. Quem poderia imaginar que esse lugar existia nas montanhas, logo atrás do castelo? À sua frente, havia uma espada brilhante sobre um pedestal. Ela era considerada a proprietária do templo. No ano 9939 antes da fundação, em 12 de agosto, a humanidade finalmente conseguiu expulsar o exército do Rei Demônio de Vus. O exército do Rei Demônio era muito mais forte que os humanos, mas os humanos encontraram relíquias antigas chamadas Armas dos Deuses, o que lhes permitiu vencer. Uma dessas relíquias, Durandark, era uma espada sagrada abençoada pelo Deus da Luz, Lumel. A espada foi considerada a principal causa da vitória da humanidade contra os demônios, e Sion encontrará sua morte lamentável no futuro devido a essa espada, que será possuída por Azel Vert. Ele se perguntou se Durandark tinha algo a ver com sua regressão. Ele tocou a espada e, como esperado, nada aconteceu. Ele chutou a espada em frustração e disse que aquilo arruinou seu humor, zombando dela ao dizer espada sagrada, uma ova. Decidiu cuidar de seus negócios e depois sair. Mal sabia ele que a espada também estava irritada. Quando passou pela luz, uma sombra de aparência sobrenatural surgiu. Canaan a encontrou à primeira vista. Parecia a sombra de uma espada, mas não era. Onde há luz, também deve haver escuridão. Ele a imbuiu com seu poder e ela revelou um caminho que levava a outra sala, escondida pelo altar da luz. Nosso protagonista abriu a porta e viu sua espada brilhando em vermelho no topo de um pedestal. Ele disse à espada que era bom vê-la. Sion pegou sua espada. Era a espada demoníaca Camon, a mesma que ele empunhava antes de morrer. No momento em que a tocou, ela revelou uma poderosa aura luminosa. Ele murmurou: "Bom dia, cão." Mas não houve resposta, então ele se perguntou se ainda não estava acordada. Mesmo assim, Sion ficou emocionado. O sentimento familiar era o melhor que ele poderia experimentar, fazendo-o querer matar algo ali mesmo. Então, uma sombra com olhos afiados apareceu no chão, perguntando a Sion se ele não tinha medo. Kun perguntou se ele sabia o que significava ter despertado a espada demoníaca. Sion respondeu de forma casual que não sabia e que poderia ser que significava que a espada agora era dele. A sombra ficou maior e mais intimidante, informando Canaan que, desde que ele despertou a espada demoníaca, agora era tarde demais para se arrepender. A sombra sorriu, revelando vários dentes pontiagudos, e avançou em direção a C, afirmando que o corpo de Canaan agora lhe pertencia. No entanto, Kun ficou surpreso quando Sion o estrangulou casualmente. Sion disse que ele não era tão fraco como antes. A sombra começou a desaparecer, revelando um rosto humano. Kun se perguntou como Canaan podia tocá-lo, e Canaan reiterou que a espada era dele. Kun, com unhas longas e pontiagudas, atacou Sion enquanto gritava: "Sai fora!" Completamente revelado, descobriu-se que ela era uma mulher. Ela perguntou a C quem ele era, pois conseguia ver uma aura sombria ao redor dele. Ela perguntou se ele era o sucessor e indagou porque podia sentir a aura de Aru emanando dele. Saia respondeu que ela estava certa, que ele era o sucessor de Aru. Com um sorriso diabólico, ele disse a ela que seu mestre estava de volta e exigiu que ela se curvasse. Ele a chamou de espada demoníaca Caron. Kun negou, dizendo que ele era apenas um garoto, algo que ela não podia aceitar. Eles começaram a lutar, e Siam percebeu que as palavras não eram suficientes. O objetivo final da espada demoníaca é tomar o corpo de seu usuário, o que não deixou outra escolha a ele. Siam planejava pegar leve com ela,
mas então sorriu e ativou o controle da espada demoníaca. De repente, Karun foi puxada para o chão, o impacto a fez gemer. San disse que só falaria uma vez, perguntando por que ela não o aceitava como seu mestre enquanto ele ainda estava sendo gentil. Ela rangeu os dentes, perguntando como ele podia usar aquele poder. Ele ativou o controle da espada demoníaca novamente, esmagando o rosto dela no chão repetidamente. A cabeça dela já estava profundamente enterrada, e Sei perguntou se agora ela estava pronta para aceitá-lo. Karan respondeu que sim, mas o chamou de humano. Kana estava prestes a ativar o controle da espada demoníaca de novo, mas parou quando Karun se corrigiu e o chamou de mestre. Agora que ele havia resolvido seus assuntos naquele lugar, Sion se perguntou se era hora de voltar, já que tinha ficado fora por muito tempo. Karun, em sua forma de espada, expressou que fazia muito tempo desde que sentia o frescor do ar. Ela se manifestou para fora da espada, parecendo um balão preto com olhos, boca e cabelos rosa. Ela estava feliz por dizer que achava revigorante. Perguntou o nome de seu mestre, e Sen deu seu nome completo. Ela comentou que nunca tinha ouvido aquele nome antes e perguntou novamente se Aru realmente havia escolhido um garoto como ele. Sion respondeu, sim, na minha vida passada. Isso confundiu com... Então Sion explicou que já havia morrido uma vez. Na mente dela, Karun pensou, que diabos, e então notou algo. Eles estavam em frente a outra espada, e ela comentou como ele ainda estava dormindo. Se comentou que a espada teria que esperar 20 anos por seu dono. Kun comentou que Kana falava como se conhecesse o futuro. Ele pegou sua espada e assumiu posição. De repente, ele cortou o cabo da espada à sua frente. Karun ficou surpresa e perguntou o que ele planejava fazer com ela. Com um sorriso diabólico no rosto, ele disse que isso poderia tornar as coisas um pouco mais interessantes no futuro. A carruagem podia ser vista se afastando do castelo enquanto o sol se punha. Ela então diminuiu a velocidade até parar. Se estava usando um escudo no peito e não conseguia acreditar que o dia já havia chegado. Ele pensou em como o tempo voa. Kanan cumprimentou o Duque ao chegar. O Duque disse que essa seria a última vez que lhe faria aquela pergunta e perguntou se Sion ainda estava determinado a ir para a linha de frente. Ele disse a Sion que, se quisesse desistir agora, não o impediria. Com confiança, se anunciou que estava certo, pois seu coração já estava na linha de frente. O Duque instruiu Ilen a abrir o que ele tinha. Yulen estava segurando um pergaminho mágico, e Sion reconheceu que era um pergaminho de invocação. Ele se perguntou o que estavam prestes a invocar. Yulen soltou o pergaminho mágico, e uma criatura com chamas em seu corpo apareceu diante deles. As patas da criatura tinham garras afiadas, era um cão infernal, uma besta demoníaca de baixo escalão do Vale de Lameia. Sion pensou que seu pai e os cavaleiros devem ter tido muito trabalho para preparar o teste. Os cavaleiros colocaram a mão sobre a espada, e Sion observou isso, pensando como os cavaleiros. Os cavaleiros estavam prontos para intervir caso a situação ficasse perigosa. O Duque disse a ele que era responsável por suas ações e o incentivou a provar o quão forte era sua determinação passando no teste e mostrando a eles. Yolen refletiu sobre o teste, apertando o punho em sua espada, lembrando-se do momento em que Seu convidou para um duelo. Naquela época, Sion explicou que faltavam apenas 3 dias para o prazo da promessa que havia feito ao seu pai. Ele pensou que não poderia continuar apenas balançando a espada no ar. Disse a Yolen que também queria sentir a experiência de uma luta real, então pediu sua ajuda. Yulin hesitou, sugerindo que Sion duelasse com alguém de sua idade, como o jovem mestre Kran. Sion explicou que, por algum motivo, Kran fugia sempre que o via. Em sua mente, Yulen achou isso um incômodo, mas acabou concordando. Ele informou a Se que lutaria apenas com a bainha da espada e que se concentraria apenas na defesa, encorajando Sion a atacá-lo o quanto quisesse. Sam agradeceu a Yulen e disse que tinha outro favor a pedir. A atmosfera mudou, e com uma expressão séria, ele ordenou a Yulen que, acontecesse o que acontecesse no duelo, ele não contasse ao Duque. Isso intrigou Cullen, mas Sam atacou. Cullen conseguiu bloquear com sua espada, mas sentiu que o golpe foi pesado, sem acreditar que aquilo vinha de uma espada empunhada por um garoto de 10 anos. Antes que pudesse se recompor, nosso protagonista atacou novamente. Ele também notou a rapidez dos movimentos de Kana e ficou surpreso quando, de repente, ele desapareceu de sua vista. Quando percebeu,
Sentiu a presença de C atrás dele e conseguiu se defender a tempo. Kanan o atacou consecutivamente, levando o duelo a sério. Nosso protagonista deu tudo de si nos ataques, mas todos foram desviados por Yulin. Ele mencionou que, como havia pensado, ainda não podia vencê-lo, agradecendo a Yulin por seu esforço. A respiração de quem ficou rápida e ofegante, e ele elogiou o jovem mestre em sua mente, sem acreditar que o fraco jovem mestre Seon havia crescido tanto. Voltando ao presente, Yulin pensou que seu palpite estava correto. O jovem mestre poderia superar o teste. O cão infernal se moveu rapidamente e Sen previu seu ataque. Ele rugiu alto enquanto se aproximava, com os olhos focados em Kanan, mas passou direto por ele. Sen sabia que, com sua força atual, lutar contra um monstro ainda era um grande desafio, e ele precisava encerrar a batalha o mais rápido possível. O cão infernal se preparou para atacar novamente, mas Kanan já havia planejado matá-lo no próximo golpe. Ele assumiu uma postura de combate, quando o monstro avançou, se mirou em seu pescoço. Ele saltou alto e perfurou o crânio da criatura com sua espada. Os cavaleiros não podiam acreditar no que viam, e o duque ficou satisfeito. Sion olhou para o corpo do cão infernal, que sangrava profusamente pelo pescoço, pensando que era um desperdício, pois aquele sangue encheria várias garrafas. No entanto, se ele fizesse algo assim ali, todos pensariam que ele era louco. O duque aplaudiu, elogiando Sion por ser impressionante. Ele disse a Sion: "Então, te vejo na linha de frente." Sion agradeceu a seu pai. Karon apareceu como uma pequena fumaça em seu ombro, perguntando furiosamente se ele achava que ela parecia uma faca de cozinha. Sen respondeu com indiferença: "Claro que não, você é uma espada demoníaca." "Por que diria isso?" Karon retrucou. "Então me use, droga." Ela gritou que precisava de sangue para ganhar força. Olhou para o corpo do monstro e lambeu os lábios, implorando por um gole. Se disse para ela não se preocupar e, com intenção assassina, afirmou que logo a usaria ao máximo. Disse para ela aguardar ansiosamente. Karun reclamou que ele deveria tê-la despertado naquela hora. Depois de um tempo, um ogro apareceu no noroeste. O duque ordenou que montassem uma linha de defesa e derrubassem o ogro imediatamente, sem deixar nenhum vivo. Os cavaleiros gritaram para iniciar o restrições da salvação. Uma marca amarela brilhante no ar iluminou a área, e um círculo mágico se formou sob os ombros, imobilizando-os. O duque ordenou aos cavaleiros que atacassem, e eles cortaram os ogros na área. Os ogros rugiram alto, mas os cavaleiros bravamente cumpriram seu dever, facilmente cortando. Ogros. Enquanto isso, Sion estava montado em um cavalo, observando a cena, enquanto Emily, atrás dele, estava apavorada. Ela chorava desesperadamente e perguntava ao jovem mestre por que ele queria ir a um lugar como aquele. Lá no fundo, se sentia uma certa nostalgia. O duque perguntou a ele como era estar na linha de frente. Se admitiu que estava um pouco nervoso. O duque lhe disse que, como ele havia observado, nunca se sabe quando se vai morrer em um lugar como aquele e o aconselhou a nunca baixar a guarda. Sion respondeu que levaria isso a sério, pois sabia que na linha de frente situações como essas são frequentes. Geralmente, há de 3 a 4 batalhas por dia, e cada batalha tem seu próprio manual detalhado de resposta, com os cavaleiros habilidosos sendo o núcleo que lida com todos os monstros que tentam atravessar as linhas de frente. No acampamento base, ele observou que a equipe a qual foi designado estava na área mais recuada, onde era mais seguro, e os guardas na área eram disciplinados. Ele não via uma chance de alimentar Karon e se perguntava se teria que esperar até a hora do jantar. Ele percebeu Emily tremendo sob o cobertor. Ela disse: "O duque não nos avisou? Nós nunca saberemos quando e onde iremos morrer." Se perguntou por que ela não fazia as malas e voltava para casa. Ela gritou em voz alta: "Você acha que eu posso, quando você não consegue fazer nada sem mim?" Com um leve toque de irritação, ela disse a ele que, com monstros por toda parte, se ela fugisse, quem cuidaria dele? Ela o instruiu a se mover, pois já era hora de comer. Se perguntou sobre a capa que havia solicitado, mas Emily simplesmente o deixou na tenda sem dizer uma palavra. Sion estava contendo sua irritação, mas se perguntou o que aconteceria se a mandasse embora. Não conseguia acreditar que era assim que ela tratava seu mestre. Mais tarde naquela noite,
Se colocou um boneco que se parecia com ele na cama, cobrindo-o com um cobertor, de modo que parecia que ele estava dormindo. Ele pensou que aquilo era disfarce suficiente. Emily perguntou se ele planejava se exercitar mesmo naquele lugar. Ele respondeu que sim e perguntou se a havia acordado. Com os olhos ainda fechados, ela o elogiou por sua diligência e comentou que o Duque ficaria orgulhoso dele se soubesse. Sion colocou seu capuz e disse a ela que estava saindo, pedindo para ela cuidar de tudo como de costume. Quando estava prestes a deixar a tenda, ele avisou que estava dormindo. Sion sabia que, por estarem na linha de frente, as patrulhas estavam reforçadas. Ele correu o mais rápido que pôde, pois se não aproveitasse aquela chance, se mover livremente seria difícil. Ele usou sua habilidade, Névoa Densa 3, para invocar a descida da névoa e, confiando em sua memória, foi até um local cheio de monstros. Era o lugar perfeito para usar Khan. Khan ficou animada com o forte cheiro de sangue. Ela disse ao seu mestre que não achava que conseguiria se segurar e o incitou a se mover rapidamente para que pudesse cortar algo. Vários monstros cães infernais os atacaram, e Sion concordou com ela, prometendo que fariam o que ela quisesse. Sen e Kun cortaram facilmente os monstros, claramente aproveitando o banho de sangue. Sen ativou a habilidade, Espada da Névoa, e desencadeou a tempestade de névoa, cortando vários monstros enquanto se movia como um tornado. Poucos momentos depois, ele inseriu um tubo no cadáver de um monstro, com uma caneca esperando na outra extremidade. Ele drenou o sangue dessa maneira e então bebeu o sangue fresco, parecendo um louco ao murmurar: "Isso sim é do que eu preciso." Karun também estava eufórica e comentou que era a primeira vez que se sentia tão revigorada desde que acordou. Seon disse a ela que continuariam treinando assim. Ela perguntou quanto tempo ele achava que levaria para ficarem mais fortes matando aqueles cães. Mal sabiam eles que vários cães infernais estavam se reunindo atrás deles. Sion logo percebeu. Monstros! Ele garantiu a Karun para não se preocupar, pois a noite ainda era jovem e havia muitos monstros. Karun estava cada vez mais animada. Ogros, cães infernais, crocodilos gigantes, o que fosse. Na mesma noite, uma carruagem escoltada por vários cavaleiros viajava pelas montanhas. Dentro da carruagem, havia uma garota de cabelo prateado. Alguém podia ser ouvido dizendo que a linha de frente era perigosa demais. A mulher dentro da carruagem com a garota sugeriu que voltassem, mas a garota repreendeu, dizendo para não tratá-la como uma criança, lembrando que ela era a princesa real do império. Com um toque de irritação, perguntou quantas vezes teria que lembrá-la de que era seu dever auxiliar o pai em suas viagens. Ela avisou que ficaria realmente zangada se o assunto fosse mencionado novamente. A mulher respondeu que entendeu e mudou de assunto, comentando que o filho mais novo da família Vete estava nas linhas de frente. Ela acrescentou que ele deveria ter mais ou menos a mesma idade que a princesa. A princesa ficou surpresa ao saber que o Duque Vete havia trazido seu filho mais novo. Sua atendente disse que o Duque não planejava levar o garoto ainda, mas ele se voluntariou. Já que tinham a mesma idade, a atendente sugeriu que a princesa e o garoto deveriam se dar bem. A princesa fingiu desinteresse e encerrou a conversa dizendo que iria dormir. A atendente respeitou seu desejo. Após alguns instantes, a princesa perguntou o nome do garoto. A atendente respondeu que era Kanan Vert. Ela repetiu o nome e fez uma nota mental. O rosto da princesa foi revelado, a candidata número 1 para Waifu foi encontrada. Um monstro foi cortado até a morte. O duque ordenou que verificassem se alguém estava ferido. Foi relatado que todos estavam bem. O duque elogiou-os pelo trabalho árduo e ordenou que todos voltassem. Ele olhou ao redor e observou quem matou o último monstro voador. Era Sion. O duque perguntou a ele como estava se adaptando às linhas de frente. Sion respondeu respeitosamente que estava aprendendo algo novo todos os dias. Isso não era o que o duque esperava, já que ele pensava que Sion queria voltar rapidamente. Ele comentou que seu filho havia resistido por um bom tempo e disse que estava orgulhoso de Sion, o que pegou Sion de surpresa. Antes de sair, o duque disse a Sion que tinha algo para conversar com ele no dia seguinte e pediu que fosse à sua tenda logo pela manhã. Sion ficou surpreso, pois nunca havia visto a gentileza de seu pai antes. A noite chegou com uma atmosfera sombria. Um monstro de corpo longo saiu debaixo da terra. Felizmente, Kanan foi rápido e conseguiu escapar. Era um verme da morte, gigantesco,
com o fim de seu corpo cheio de dentes afiados. Ele geralmente aparece em áreas mais profundas do vale. Kun comentou que seu mestre devia estar lutando, então se ofereceu para assumir o controle. Mas Cayenne não era tolo, pois estava ciente das intenções dela. Kun negou que fosse sua intenção e prometeu usar o poder apenas por um momento, e depois deixaria ele reassumir o controle. O corpo do verme da morte tinha um pouco de fumaça nas superfícies ásperas. Kun apontou que o verme se regenerava rapidamente de ferimentos superficiais, então seria inútil atacá-lo dessa forma. Sion sabia que ela estava certa e que, àquele ritmo, a batalha poderia durar para sempre. Já fazia um mês que Sion estava nas linhas de frente. Ele havia bebido o sangue de inúmeras bestas demoníacas, mas ainda sentia que não era suficiente. O verme da morte o atacou, e Kana percebeu que não tinha escolha. Ele decidiu colaborar com o plano de Kun, pelo menos por enquanto. Kun ficou animada para se soltar e ativou a habilidade Névoa Densa, nona forma, manifestação da espada demoníaca. Kamon decidiu rasgar a pele grossa do verme com o movimento rápido de Kun, o verme da morte sofreu vários ferimentos em seu corpo. O sangue do verme jorrou por toda a área até que seu corpo fosse cortado em pedaços. A próxima habilidade ativada foi a espada de névoa, 8 pétalas flutuantes. Ele se moveu rapidamente ao longo do corpo do verme da morte, cortando-o enquanto o monstro perdia força. Enquanto isso, o grupo do Duque investigava o cadáver de outro monstro e perceberam que não fazia muito tempo desde que ele havia sido morto. Yokin notou que a mana era bastante imponente e presumiu que poderia ter sido obra de um demônio. O Duque respondeu que não poderiam ignorar isso se um demônio estivesse envolvido. Ele instruiu todos a inspecionar a área e queimar o cadáver imediatamente. O Duque examinou de perto, já que os traços da espada pareciam familiares. Ele se perguntou se era um déjà vu, mas foi interrompido por Ellen, que o chamou para ver algo. Yolen levantou sua tocha para iluminar a área, revelando o cadáver de um verme da morte. O Duque ficou surpreso e curioso sobre quem teria matado um verme da morte daquele tamanho. Esse era o mesmo verme da morte que nosso protagonista havia derrotado. Ele pensou que talvez fosse obra de uma organização que ele conhecia. A manifestação da espada demoníaca permitiu que Kamon assumisse o corpo de Sion para que ela pudesse usar seus verdadeiros poderes, mas ela poderia tomar controle completo se ele baixasse a guarda. Por isso, Sion pensou que deixar Kamon derrotar apenas um monstro já era algo insano. Ele acordou sentindo dores por todo o corpo, e pensou que foi bom ter bebido todo aquele sangue de bestas demoníacas. Se fosse um mês atrás, seu corpo teria colapsado. De repente, Kun comentou que agora tinha tudo o que precisava. Sion não entendeu o que ela quis dizer. Ela explicou que, apesar de sua aparência externa ser de uma criança, ele não agia ou falava como tal. Caron percebeu que o nível de habilidade com que ele a manuseava era muito avançado para um iniciante, além de que ele conhecia toda a geografia do Vale de Lameia e suas técnicas de espada eram dignas de quem treinou por, no mínimo, 30 anos. Além disso, Sion havia revelado que já tinha morrido uma vez, o que fez Kamon ter certeza de que ele era um regressor. Sion olhou para ela como se fosse uma tola e perguntou se não estava claro quando ele disse que já tinha morrido antes. Ele pensou que havia deixado óbvio. Kun ficou boquiaberta. Depois ficou furiosa e gritou como isso poderia ser óbvio se ele nunca havia explicado nada. Sion respondeu que era preguiçoso demais para isso. Kun mudou de assunto e comentou que matar Sion devia ter sido difícil. Ela tinha algumas teorias sobre o que havia acontecido com ele, como por exemplo, ter sido morto pelo dono da Durand Ark. E havia duas possibilidades. Ou ele foi morto em um duelo ou traído, e ela tinha uma forte suspeita de que foi a segunda opção. Sion perguntou o porquê, e ela explicou que ele olhou para a espada sagrada como se tivesse pisado em sujeira, e que seria uma idiota se não percebesse isso. Então, concluiu que o objetivo de Sion devia ser vingança. Ela lhe deu um conselho. Se o visse vacilar ou perder, ela o devoraria. Ele deu um tapa na cabeça dela e a lembrou de saber seu lugar, pois ele não era um idiota. Caron ficou tonta no chão. Em sua mente, Sion comentou que ela não havia mudado em nada. Era exatamente a mesma de sua vida anterior. Ele então saiu da tenda e olhou ao redor, se perguntando o que estava acontecendo, já que tudo parecia caótico. Emily o cumprimentou apressadamente e ele perguntou se algo havia acontecido. Emily relatou que monstros de alto nível foram encontrados perto da entrada do vale.
Sion ficou um pouco nervoso, pensando que ela poderia estar falando do verme da morte. Emily acrescentou que fazia muito tempo desde que um monstro de alto nível havia sido visto perto dos acampamentos. Sion perguntou se ela sabia de mais alguma coisa, mas antes que ela pudesse responder, Oaken chamou o jovem mestre e informou que o duque queria vê-lo imediatamente. Sion ficou um pouco nervoso e pensou que a situação seria incômoda. Ele não conseguiu se livrar dos corpos na noite anterior porque os soldados apareceram do nada. Ele rangeu os dentes enquanto pensava. Seu plano de aproveitar uma vida tranquila antes de entrar na academia seria arruinado. Ele foi até a tenda do duque e o cumprimentou, já esperando que seu pai percebesse que ele havia sido responsável por matar os monstros. O duque reconheceu sua presença, e Sion ficou preocupado que fosse questionado sobre o incidente da noite anterior. O duque pediu que ele se sentasse. Canon parecia sério e nervoso, antecipando a temida conversa, pensando em que tipo de desculpa poderia dar. O duque disse que iria direto ao ponto, e sem rodeios perguntou o que Cayenne estava fazendo na noite passada. Cayenne respondeu que foi para a cama cedo, pois estava cansado. O duque achou isso suspeito, já que os traços da espada lembravam a técnica de espada de Sion. Ele começou a pensar que poderia estar exagerando. Sion perguntou por que o duque estava questionando sobre aquilo, mas o duque estava absorto em seus pensamentos, racionalizando que seria impossível para uma criança tão jovem quanto Sion matar um verme da morte. Vendo que seu pai estava distraído, ele chamou sua atenção. Seu pai presumiu que ele já sabia o que havia acontecido na noite passada. Decidiu investigar mais a fundo, suspeitando que fosse obra de uma organização secreta chamada Névoa. Nosso protagonista fingiu que era a primeira vez que ouvia falar dessa organização. O Duque então explicou que a Névoa é uma organização que existe desde os tempos antigos. Não se sabe ao certo quais são seus objetivos, mas eles assassinaram inúmeros nobres sob o pretexto de purificação. Eles são conhecidos por deixarem para trás uma névoa negra onde quer que estejam. Porém, um dia, desapareceram. Foram vistos pela última vez há 100 anos, mas o cadáver do verme da morte da noite passada estava envolto em névoa negra. A névoa negra é o rastro deixado por Aaru, o deus das trevas, o mesmo deus adorado pela névoa e a fonte de seu poder. O duque tinha suspeita de que foi a névoa que matou o verme da morte e as outras bestas demoníacas. No fundo, Sion ficou impressionado com seu pai, que conseguiu identificar o culpado mesmo com a organização tendo sido vista pela última vez há 3 séculos. O duque admitiu que não tinham pistas sobre o motivo do reaparecimento da névoa, então aconselhou Sion a ter cuidado. O duque planejava notificar o Império sobre o assunto e investigar mais a fundo. Com isso, Sion assumiu que seu pai acreditava na explicação. O duque pensava que não fazia sentido Sion estar envolvido com uma organização dessas, considerando sua pouca idade. Concluído o assunto, o duque perguntou a Sion se ele sabia quem os visitaria naquele dia. Sion respondeu que havia ouvido que Sua Majestade viria, mas não sabia que seria naquele dia. O duque então lhe pediu um favor. Sion ficou um pouco nervoso com o pedido do duque. Alguns momentos depois, uma trombeta soou, seguida pelo anúncio da chegada de Sua Majestade, o Imperador. Todos os cavaleiros, incluindo o duque, ajoelharam-se em sinal de respeito para saudar o Imperador. Sua Majestade chamou o duque pelo primeiro nome com entusiasmo. O Imperador desceu de seu cavalo, ajoelhou-se, bateu de leve no ombro do duque e disse para não ser tão formal, pois eram velhos amigos. Quando o Imperador viu Cayenne, ele se mostrou indiferente. Sion o saudou respeitosamente e se apresentou. O Imperador comentou que, para um garoto tão jovem como Cayenne estar vivendo em um ambiente daquele, era uma prova de que os filhos do duque eram diferentes dos comuns. O rosto atrapalhado de Sion apareceu quando ele se lembrou do favor que o duque havia lhe pedido. No início, ele ficou assustado, mas o favor era apenas para se apresentar como filho do duque. Em sua vida passada, Sion sempre ficava trancado na mansão quando o imperador visitava. Agora, Sion ficou profundamente tocado pela consideração de seu pai.